Fala pessoal, Guilherme Lopes, investidor falando aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Schultz. O código na bolsa da Schultz é a Schultz 4. Será que vale a pena investir nas ações da Schultz? Será que não vale a pena? Como é que funciona a empresa? Como é que ela ganha dinheiro? Quais os modelos de negócio que tem ali dentro da empresa? Quais as perspectivas de futuro para a empresa? Isso é uma das coisas que eu mais gosto de olhar, porque é no futuro que a gente tem os nossos ganhos quando a gente investe. Se a gente olhar só para o passado, a gente não tem nenhum potencial de ganho investindo nessas ações. Então, qual será o futuro da Schultz? Qual a perspectiva de futuro para ela? Como ela ainda não é uma empresa enorme, muitos investidores ainda acreditam que ela ainda possui muito potencial de valorização e por isso que muitos investem lá na Schultz. Então nesse vídeo você vai saber se isso é verdade ou se isso não é verdade, se de fato ela tem um grande potencial de valorização das suas ações. Então acompanhe o vídeo até o final e você vai entender absolutamente tudo sobre essa empresa. E você vai conseguir tomar suas próprias decisões a partir desse vídeo aqui, porque vai ter muita informação interessante se você pretende investir na Schultz. Então acompanhe esse vídeo aqui, eu garanto que você vai aprender alguma coisa ali sobre a empresa que você ainda não sabe. E ao começar a avaliar uma empresa, quando a gente tem que tomar essa decisão, automaticamente a gente tem que partir ali de um começo da nossa avaliação. E esse começo da nossa avaliação é sempre pelo que a empresa faz. Então sempre você começa avaliando o que a empresa faz e entende como é que é esse modelo de negócio. E agora a gente vai entender o que a Schultz faz, como é que funciona essa empresa. Então vamos lá. A Schultz ela é uma empresa brasileira, obviamente, ela foi fundada em 1963 lá em Joinville, em Santa Catarina. Atualmente, ela tem mais de 3.000 colaboradores e tem duas unidades de negócio. Então você vai ver que ela atua ali em dois segmentos diferentes. A primeira unidade de negócios é a Schultz Automotiva e a segunda é a Schultz Compressores. E ela hoje é considerada um player mundial. Por quê? Porque ela tem algumas filiais, como eu vou te mostrar já já nesse vídeo aqui, ela tem algumas filiais em outros países. Então hoje a Schultz é um player mundial e ela exporta seus produtos também. Ela tem uma parte em real no mercado interno e uma parte no mercado externo. E como é que são essas duas unidades de negócio da Schultz? A parte automotiva e a parte de compressores. A Schultz Automotiva, a parte automotiva dela hoje representa ali em torno de 80% do EBITDA da Schultz. Então você vai ver que esse é o segmento mais importante da empresa, porque é de onde vem a maior parte do seu lucro. A Schultz ela atua nesse segmento automotivo desde 1979 e ela hoje é a maior em fundição, usinagem, pintura KTL. Aí você me pergunta assim, Guilherme, mas o que é pintura KTL? Eu também não sabia e fui buscar o que é pintura KTL. Sabe aquela pintura que você imerge o material e depois tira? Pois é isso que é a pintura KTL. Você bota o material lá dentro de um tonel e depois remove esse material. A pintura é feita dessa forma. E ela é a maior nesse segmento. E além disso, ela também é a maior em montagem nesse segmento de atuação. E esses segmentos que eu acabei de falar, é aquele que ela domina, aquele que ela é a maior. Mas além disso, ela também está presente no mercado de reposição e no fornecimento de sistemas de freios e acessórios para veículos comerciais leves e pesados e máquinas agrícolas. Então perceba que ela também está inserida meio que indiretamente no setor do agronegócio. Se o setor do agronegócio cresce, a Schultz ela também tende a crescer fornecendo essas peças aí para as máquinas agrícolas, tá? Hoje a capacidade de produção é de 150 mil toneladas de peças acabadas por ano no segmento automotivo. E recentemente a Schultz também entrou para o segmento eólico ao fornecer componentes para aerogeradores de energia limpa e renovável. Então você vê que ela está também expandindo o seu setor de atuação. Essa foi a unidade de negócios automotivas, a Schultz Automotiva. Mas ela também tem a Schultz Compressores. E a Schultz Compressores representa aproximadamente hoje 20% do seu EBITDA. Automotivo 80% e a de compressores em torno de 20%. É lógico que isso é variável de trimestre a trimestre, mas é uma maneira aproximada da gente entender a distribuição das unidades de negócio da Schultz. E a Schultz Compressores hoje é a maior fabricante de compressores de ar de pistão e parafusos da América Latina. Hoje ela possui mais de 10 mil distribuidores e 700 assistentes
técnicos. Ela é a maior em seu segmento no mundo inteiro. E hoje ela tem solução para ar comprimido nos segmentos industrial, residencial, profissional, serviços, óleo e gás, odontológico e médico hospitalar. Essa parte de compressores odontológicos e médico hospitalares é isento de óleo. Eu, como sou dentista, eu já tive a oportunidade de trabalhar com um compressor da Schultz em um consultório. E realmente a qualidade do compressor da Schultz é superior ao de outras marcas similares. A qualidade hoje, ela bate de frente com uma das maiores da marca odontológica, que é a Saevo, que é a antiga Gnatus, e eu acho que vocês nem conhecem essa marca, inclusive, que é mais do segmento odontológico ali, mas é uma marca referência. E a Schultz, ela bate de frente, inclusive eu acho que tem até a qualidade superior ao da antiga Gnatus, que agora é a Saevo. Então, para vocês verem o que é um compressor da Schultz, é nessa foto aí. Esse é um dos compressores aí da Schultz. E só como curiosidade, é esse compressor aí que faz, no consultório odontológico, por exemplo, que faz aquele sugador que fica lá na sua boca sugando a saliva, o que faz ele funcionar, o que faz aquela turbina, que é aquele motorzinho para tirar a cárie funcionar, o que faz aquele jatinho de ar e de água funcionar. Então, sem esse compressor, a gente não conseguiria trabalhar num consultório odontológico, a gente não teria o motorzinho, que é a turbina, não teria o jatinho de ar e de água e não teria também o nosso sugador, tá bom? Então são esses compressores aí que ajudam a vida do dentista também. E quando é que foi o IPO da Schultz, né? O IPO dela foi em 1994. Ela é uma empresa bastante antiga na bolsa já. E hoje a marca da Schultz, ela já é fornecida para mais de 70 países. E eu vou te mostrar nessa foto aqui agora como é que funciona a estrutura operacional da Schultz. Se você olhar esses pontinhos azuis aí no mapa, são os pontos que a Schultz possui armazém, e os pontinhos amarelos são as filiais que ela possui nesses países. E o ponto azul mais escuro é a sede dela, que é, logicamente, aqui no Brasil. Então, lá no Canadá, ela possui um armazém em Montreal. Nos Estados Unidos, ela também possui um armazém em uma cidade e uma filial em outra cidade. Na Suécia, em Gotemburgo, ela possui um armazém. Na França, ela possui em 2 cidades 2 armazéns, e ali na China, em Xangai, ela possui 2 filiais. E no Brasil, ela possui lá em Joinville a sede da Schultz SA, a sede da Schultz Compressores também em Joinville, um centro de distribuição em Joinville e mais outras 2 filiais lá em Joinville também. Além disso, ela possui uma filial em São Paulo. Então você vê que a Schultz, ela já tem ali uma logística no mundo, né? Ela tem uma parte na América do Norte, uma parte na Europa e uma parte na Ásia. Aí você fala assim, Guilherme, estou começando a entender, já vi o que ela faz, já vi que ela tem algumas unidades de negócio, já vi a parte logística dela, que ela está espalhada pelo mundo, já vi a curiosidade que você falou aí sobre o compressor, né? Para que ele serve no consultório odontológico, por exemplo. E com relação a dividendo, né? A Schultz paga dividendo, a Schultz não paga dividendo, qual é a intenção dela com relação a isso? Quando a gente olha lá no Estatuto Social da empresa, ela deixa claro que ela vai pagar no mínimo 25% do seu lucro líquido em dividendo. Se a gente olha o payout médio da companhia, que é a média, né, que ela vem distribuindo de dividendo com relação ao seu lucro, o payout médio ele está bem próximo do que diz lá no estatuto. O payout médio dela é de 25,66%. Então ela está distribuindo ali mais ou menos o mínimo que ela disse que ia distribuir. Só que o payout no último período, por exemplo, ele subiu um pouco, foi para 50,38%. Então se a gente olha o dividend yield da Schultz hoje, a gente vai ver um dividend yield ali na casa de 4 a 5%. Provavelmente esse dividend yield ele aumentou um pouco por conta do aumento do payout nesse último período. Não sei se vai continuar com o dividend yield mais elevado assim ou se ela vai voltar a reduzir o seu payout, mas o mínimo é 25% do seu lucro líquido. E outra coisa interessante que eu acho que vale a pena mencionar aqui nesse vídeo é que recentemente, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, em junho de 2022, ela anunciou uma bonificação em ações. O que isso significa? Significa que ela vai emitir novas ações e cada ação que você tem,
você vai receber uma ação nova. Então, uma bonificação de 100% de ações. E essa bonificação aí foi anunciada lá em março de 2022. Então, acho que vale a pena falar aí para vocês. E essa bonificação aí foi anunciada lá em março de 2022 e foi concretizada em abril de 2022. Mas eu acho que vale a pena falar para vocês que aconteceu essa bonificação de ações aí da Chus. E aí você me pergunta assim, Guilherme, mas a Chus tá barata, ela tá cara, como é que estão os números da Chus, né? Quais são os múltiplos, quais são os principais múltiplos aí da Chus? Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, o valor de mercado da Chus é de 18 bilhões de reais. Então a gente não pode considerar a Chus como sendo uma small cap, por exemplo, porque 18 bilhões de reais já é uma empresa de médio porte aqui na Bolsa Brasileira. Digamos que ela é uma mid cap. Então ela já é uma empresa um pouco mais robusta. E com relação aos lucros dela, vamos ver o histórico de lucro dela. E para isso a gente vai ver essa imagem aqui agora, olha aí. Se a gente olhar, a Chus ficou com seu lucro de lado ali de 2008 até mais ou menos o início de 2017. Depois disso a empresa começou a apresentar um crescimento muito forte de lucro aí ano após ano, 2017, 18, 19, 20, 21 e o primeiro trimestre de 2022 também veio bem interessante. Com relação ao PL da empresa, né, o preço sobre lucro, atualmente está em torno de 8,1. Esse PL de 8,1, de uma forma geral, se a gente olhar somente o PL, é um PL relativamente baixo. É uma empresa que poderíamos dizer que ela está barata na bolsa. Mas se a gente comparar a média histórica da Chus, o PL médio dela não é tão diferente assim do PL atual. Então o PL médio dela é de 8,8 vezes e ela hoje está em 8,1. Então está bem próximo da média que a Chus sempre negociou na bolsa. E o dividend yield, como eu falei anteriormente para vocês, está em torno ali de 4,4, 4,5%. E provavelmente você está vendo esse dividend yield um pouco maior de uma empresa que cresce bastante porque ela elevou um pouco o seu payout, como eu acabei de falar para vocês. Uma coisa que chama muita atenção é o crescimento dos lucros da Chus aí nos últimos anos. O crescimento dela foi de 46% ao ano nos últimos 5 anos aí. Então aquele período ali que eu mostrei o gráfico de lucro subindo bastante, um período de forte crescimento da Chus. E vamos ver agora alguns números do último resultado dela, do primeiro trimestre de 2022. Para te mostrar esses números, eu vou mostrar algumas imagens aqui. E a primeira é a da receita bruta da Chus aí. Se a gente olhar, ela teve um crescimento do primeiro trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022 de 20,2%. Sendo que o total da receita bruta foi de 535 milhões de reais aí no primeiro trimestre de 2022. Se você olhar, o azul mais escuro é no mercado interno e o azul mais claro é do mercado externo. Você vê que ela tem sim uma boa participação do mercado externo, mas a maior parte dela ainda vem do mercado interno. E com relação ao EBITDA, a gente pode ver nessa imagem aqui agora. Você vê que ela vem crescendo o EBITDA aí, essa imagem de 2019, 2020, 2021, e a relação ali do primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022. Teve também um crescimento interessante. A margem EBITDA, ela conseguiu elevar ali sua margem EBITDA, como você vê nesse gráfico. E com relação ao lucro líquido, você pode ver nessa imagem aqui agora. O primeiro trimestre de 2021 foi de 27 milhões de reais e no primeiro trimestre de 2022 foi de 38 milhões de reais. Um crescimento aí de 39,3% no seu lucro líquido. Em relação à margem líquida da empresa, nesse primeiro trimestre foi de 8,6%. E se a gente olhar em termos de unidade de negócio, a unidade de negócio dela automotiva teve um crescimento de 28% nesse primeiro trimestre de 2022 com relação ao primeiro trimestre de 2021. Já na unidade de compressores, ela sofreu muito com a queda no varejo, ela não teve crescimento na unidade de compressores, porque essa unidade ela é mais sensível às oscilações da economia, às oscilações da nossa atividade econômica. Então, se a economia está mais fraca, ela vende menos compressores. E você pergunta assim, Guilherme, então fale aí alguns pontos positivos, alguns pontos negativos da Chus que eu quero conseguir tomar minha própria decisão aí avaliando a empresa. Então vamos lá, alguns pontos positivos aí da Chus. Ponto positivo é a grande resiliência que a empresa tem
porque se a gente olhar o período de crescimento que ela teve, foi um período que a gente passou por uma pandemia, onde teve um monte de bagunça ali na nossa economia. E mesmo assim, a gente olha os números de 2020, ela conseguiu entregar um bom crescimento, mesmo em um ano como 2020, foi um ano totalmente bagunçado ali. Então esse é um ponto muito positivo. Um outro ponto interessante também é que ela está com foco em novos projetos de motores elétricos. Então se isso é o futuro, a Chus com certeza ela está ali pronta para capturar todo esse crescimento que pode vir aí nos próximos anos. E ela também está focada na sua nova fábrica, que vai aumentar bastante sua produção em 2024. Então tem muito crescimento por vir ainda com a nova fábrica em 2024. Está focada em algo que é potencialmente promissor para o futuro, que são os motores elétricos, e ela tem muita resiliência. Isso, por si só, já deixa a empresa muito bem colocada para os próximos anos aí, na minha avaliação. Mas também não são só pontos positivos que existem ali na Chus. A gente também tem pontos negativos. Quais são esses pontos negativos da Chus? Primeira coisa, né, dois fatores que estão impactando no crescimento da Chus. Apesar dela ter mostrado um bom crescimento aí nesses últimos anos, uma coisa aconteceu agora mais recentemente, que foi o aumento no custo com matéria-prima, especialmente de componentes. Então, o resultado da menor oferta aumenta o custo logístico, e esse aumento dos custos foi basicamente por menor oferta, aumenta os preços, os custos logísticos, né, porque aumentou o preço de combustível de uma forma geral, e o câmbio, né, que o câmbio também impacta bastante o custo de matéria-prima da Chus. Além disso, o aumento do preço do frete, né, que também é impactado pelo aumento dos combustíveis. E somando tudo isso, né, esses impactos negativos, ela apresentou nesse primeiro trimestre de 2022, ela apresentou aumento dos seus custos de venda, que foi um aumento relativamente grande, né, na minha opinião, de 19,5% o aumento nos custos da Chus. E esse aumento de custos impacta diretamente nas margens da companhia. Se você lembrar que eu falei agora há pouco, a margem da Chus, a margem líquida foi de 8,6%, e a margem dela já foi maior em outros momentos, chegando a 2 dígitos. Ela chegou com margem de 11 e poucos por cento aí. E agora a margem está um pouco mais baixa, né? Na casa de 1 dígito ali apenas. E outro ponto negativo que está afetando as operações da Chus foram as operações paralisadas lá na filial na China. A China, por conta do aumento no número de casos de coronavírus lá, fez um novo lockdown, aumentou as restrições, e isso fez paralisar todas as operações da Chus lá na filial da China. E outra coisa também que impactou bastante a Chus foi a variação cambial. Quase metade da dívida dela é em dólar. E quando o dólar sobe, o seu passivo também sobe e a dívida dela acaba aumentando, porque a dívida é em dólar. E boa parte dessa dívida também é uma dívida de curto prazo. Então, isso é um ponto para a gente avaliar. Apesar de que a gente sabe que também ela tem uma receita em dólar, né? Ela tem dívida em dólar, também tem uma receita em dólar. Mas essa receita, como você viu, ela é grande sim, mas a dívida impacta um pouco mais nessa variação cambial. Então a dívida é um pouco maior do que a receita, né, em termos proporcionais. Mas agora tem um outro ponto que me chama muita atenção, tá, nesse resultado do primeiro trimestre de 2022. Preste atenção, eu já comentei em algum outro vídeo sobre esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer, que é o nível de estoque dos revendedores da Chus. Esse estoque dos revendedores, eles estão acima do normal. Então, se o estoque está acima do normal nos revendedores, significa que a tendência é que a Chus venda menos nos próximos meses ou trimestres, até que esses estoques sejam reduzidos. Porque se o revendedor tem muito estoque lá, ele não vai comprar mais, já que o estoque está alto. Então ele precisa vender isso primeiro para depois comprar mais. Então isso é um sinal, estoque alto tende sempre a ligar um alerta, né, na nossa cabeça aqui, na nossa avaliação, para os próximos resultados. É provável que se os estoques se mantiverem altos, os resultados da Chus talvez serão impactados com menor volume de vendas até que esses estoques sejam reduzidos. Então isso me ligou bastante um sinal de alerta. E aí você me pergunta assim, agora para a gente finalizar, Guilherme, já entendi quase tudo, já entendi o que a empresa faz, as unidades de negócio, dividendo,
a bonificação que você falou, os principais números, indicadores, mas eu queria a sua opinião. A Chus está barata, a Chus está cara, vale a pena investir na Chus? E é isso que a gente vai falar aqui agora para a gente finalizar o nosso vídeo. Aqui eu vou citar alguns pontos que a gente concluiu durante todo esse vídeo, tá? Que você pôde entender aqui durante a minha avaliação. A companhia, você já entendeu que é de extrema qualidade. Ela conseguiu crescer em adversidades, é um player mundial, está bem estruturada, a forma logística que ela tem um ponto ali em cada lugar do mundo, tem produtos bons, de boa qualidade. A empresa ela vem demonstrando um bom crescimento, mas aqui tem alguns pontos que eu quero que você preste bastante atenção aqui, que vale a pena a gente falar. O primeiro ponto aqui, você viu que o PL ele está muito próximo da média e ela está sendo negociada hoje próximo a 7 vezes o seu EBITDA. Quando a gente olha esses números, são números de uma empresa que, obviamente, é claro que ela não está sendo negociada a múltiplos altos, ela não é uma empresa cara, mas, na minha opinião, talvez falte um pouco de margem de segurança para fazer esse investimento. Porque, como a gente viu, ela está sofrendo com algumas questões de aumento de custos, ela está com estoques um pouco mais elevados, então ela pode vir a sofrer um pouco nesses próximos trimestres. É óbvio que isso não é uma certeza, mas acaba reduzindo um pouco a nossa margem de segurança para a gente fazer um investimento. Mas em contrapartida aqui com essa minha ideia, dificilmente será um investimento ruim no longo prazo. A empresa é excelente, mas eu preferiria, se eu fosse investir, eu preferiria uma margem de segurança um pouco maior, já que a bolsa ela está dando muitas oportunidades para a gente. E sempre que a gente vai fazer uma escolha na bolsa, a gente precisa deixar de comprar alguma coisa para comprar alguma outra coisa, porque o nosso dinheiro ele é limitado, ele é finito. Se fosse em uma outra condição, com taxas de juros mais baixas, com a bolsa um pouco mais cara, e ela continuasse nesse preço, talvez nesse ponto seria uma boa opção de investimento. Nesse momento atual de bolsa, eu vejo outras oportunidades um pouco mais interessantes que me deixam com um pouco mais de margem de segurança. Essa é a minha visão sobre a Chus. Lembrando que não é nenhuma recomendação para você. A minha recomendação é que você estude sobre a empresa e decida se ela é ou se ela não é um bom investimento para você. E se você ainda tem insegurança com seus investimentos, eu te convido para você conhecer o nosso grupo de mentoria, onde a gente faz planejamentos individuais, a gente tem aulas em grupo e a gente auxilia você com seus investimentos. Então, se você tem insegurança ainda e quer contar com o nosso suporte no nosso grupo de mentoria, eu te convido para conhecer. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. É só você clicar lá, você vai saber tudo o que você precisa e tirar todas as suas dúvidas sobre o nosso grupo de mentoria. Então o convite está feito, eu estou te esperando lá no nosso grupo, clique no link na descrição e vai lá conhecer nosso grupo de mentoria. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Os feedbacks de todos os alunos que estão ali dentro estão sendo muito positivos e muitos falam que estão superando suas expectativas lá no nosso grupo de mentoria. Então clica lá para você conhecer nosso grupo de mentoria. E eu queria te pedir um grande favor aqui agora, tá? Se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, se você gostou, se eu agreguei valor para você, se você aprendeu alguma coisa, eu te peço para você dar um joinha, dar um like nesse vídeo e se inscrever no meu canal aqui abaixo. Isso vai me ajudar demais para fazer com que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante, é um vídeo interessante e ele entregue para outras pessoas. Isso vai fazer com que o meu canal cresça um pouco mais e isso me estimula a produzir mais vídeos para vocês aqui, tá bom? Então, dá um joinha e se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí que você conhece, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.